Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos à aula de Matemática 6, onde nós veremos agora potência com números complexos. E a potenciação com números complexos, ele obedece uma definição de forma semelhante ou, na verdade, idêntica ao que tem para números reais. Então, um número complexo m é elevado a zero, né? Considerando aqui um número complexo w, né? E vai ter esse formato algébrico, né? A mais BI, como vocês já viram. Quando ele é elevado a zero, o resultado vai ser 1. Agora, é claro, como condição de existência, né? Desde que W seja diferente de 0, 0, né? Ou seja, seja diferente de zero, né? Sabemos que 0 elevado a zero, ele não existe no conjunto dos números reais, tá? E também não vai existir no conjunto dos números complexos. W elevado a 1 vai ser o próprio W, e W elevado a N, ele fica definido como sendo um produto de N fatores iguais a W. E quando W for elevado a um número N, né, negativo, ou seja, W elevado a menos N, então a gente inverte a base e muda o sinal do expoente aqui, tá bom? Desde que W seja diferente de zero, né? É a condição de existência. No caso do expoente ser um número positivo diferente de zero, né? Um número inteiro positivo diferente de zero, o W pode ser zero, né? Ou seja, 0 elevado a 1 vai ser zero, 0 elevado a qualquer outro número também vai ser zero, né? Mas no caso desse daqui, né, que vai ser W elevado a zero, e no caso desse daqui, que é W elevado a menos N, o W não pode ser zero. Então vamos ver aqui o exemplo 1, né? Na letra A, nós temos I elevado a 3. Então, pela definição, I elevado a 3 vai ser I vezes I, né? Já sabemos que I vezes I vai dar I ao quadrado. Então, I ao cubo é o mesmo que I ao quadrado vezes I, né? Pela definição, I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes I, que é igual a menos I. Então, I ao cubo é menos I. E agora temos aqui I à quarta. Então, I à quarta vai ser I vezes I, vezes I, vezes I. É um produto de 4 fatores iguais a I, né? Então, a gente pode pegar aqui 2 a 2, né? I vezes I, e aqui, ó, I vezes I. Então, essa dupla aqui, né? I vezes I vai dar I ao quadrado. E essa outra dupla aqui, né? I vezes I, também dá I ao quadrado. I ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1. E aí, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Então, I à quarta é igual a 1. Agora vamos ver aqui a letra C, né, que está 2i elevado a menos 4. Como o expoente aqui é negativo, a gente vai inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 2i elevado a 4. Então, veja, troquei o sinal, né, quando eu inverti a base, e aí agora eu posso resolver, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4 vezes i elevado a 4. 2 elevado a 4 vai dar 16, né? 16 vezes. E a quarta, nós calculamos aqui na letra B, que vai dar 1. Tá? Então, no final, temos 1 sobre 16. Então, 2i elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 16. Agora vamos ver propriedades da potência com números complexos, né? Então, para quaisquer números complexos, né, W e V, e quaisquer números inteiros M e N, valem as seguintes propriedades, né? Agora também observando as condições de existência, né, para essas propriedades. Então, essas propriedades também é decorrente do que tem lá no conjunto dos números reais, né? Potenciação com números reais.
Então, a gente traz também aquelas mesmas propriedades para cá. Então, se eu estiver multiplicando dois números complexos, né? Ou melhor, duas potências aonde tem a mesma base, então a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Ó, tá? Na propriedade 2, então temos aqui ó, a divisão de potência e mesma base. Tá? Então, o que é que a gente faz quando a gente divide duas potências que têm a mesma base? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Tá bom? Como condição de existência para essa propriedade 2, o W ele não pode ser zero. Tá? Essa é a condição de existência aqui para a propriedade 2. Porque senão ficaria 0 dividido por 0, né? Então, por isso que para a propriedade 2 o W aqui não pode ser 0. Propriedade 3, né? Então, eu tenho uma potência elevada a um expoente. Então, o que é que a gente faz? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Ó. Propriedade 4, então eu tenho uma potência aonde a base é o produto de dois números complexos, tá? Que pode ser iguais ou pode ser distintos, né? Então, o que é que a gente faz? Né? Esse produto elevado a um expoente. Então, isso aqui vai ser o mesmo que vai ser o W elevado a N vezes o V elevado a N. Ó. Normalmente, né? Essa propriedade aqui, a gente acaba aplicando de maneira inversa, né? Que a gente tem normalmente o produto de duas potências com expoentes iguais, né? Então, normalmente a gente acaba fazendo o inverso e fazendo isso aqui. E aí a propriedade 5, nós temos um quociente elevado a um expoente, né? Então, vai ser o mesmo que fazer o numerador elevado a esse expoente, está aqui W elevado a N, e o denominador também elevado a esse expoente, tá? E esse também, normalmente, a gente faz o caminho inverso, né? Normalmente, a gente encontra dessa forma aqui, e aí a gente calcula dessa maneira aqui no primeiro membro, tá? E como condição de existência da propriedade 5, né, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, esse número V, ele tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente aqui, o número complexo tem que ser diferente dessa forma aqui, tá? Então, vamos agora para o exemplo 2, né? Tá aqui um passo. Então, na letra A, queremos calcular, né? 1 mais i elevado à 10ª potência. Então, aqui, para resolver essas potências com número complexo, a gente normalmente utiliza as propriedades, né? Então, por exemplo, esse 1 mais i elevado a 10, eu poderia escrever ele como sendo 1 mais i elevado ao quadrado e isso daqui elevado a 10. Opa, elevado a 10 não, elevado a 5. Bom, porque pela propriedade da potência, eu iria conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, por isso que eles são iguais. Então, aqui eu posso então calcular aqui esse quadrado, né? Então, vai ficar assim, né? O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Isso daqui é elevado à 5ª potência. Então, temos que 1 ao quadrado é igual a 1. 2 vezes 1 vezes i dá 2i. Então, vou botar aqui, ó, 2i. E i ao quadrado é menos 1. Aqui é elevado à 5ª potência. Bom, e aí nós temos que 1 somado com menos 1 vai dar 0, né? Então, corta aqui, dá 0, né? Então, no final, nós temos 2i elevado à 5ª potência, né? E aí, vamos botar aqui embaixo, né? 2i elevado à 5ª potência é o mesmo que 2 elevado a 5 vezes i elevado a 5, né? Então, 2 elevado a 5 é 32. E i elevado a 5 seria 5 fatores iguais a 5, né? Desculpa, são 5 fatores iguais a i, né? Mas pela propriedade da potência também, nós poderíamos escrever
esse 2 elevado a 5, ou melhor, esse i elevado a 5, como sendo i elevado a 4 vezes i, né? Tá? Eu escrevo dessa forma, né? Porque pela propriedade da potência, isso daqui, né? Seria i elevado a 4 mais 1, né? Porque eu vou conservar a base e somar os expoentes, então ele vai dar exatamente esse i elevado a 5. E o interessante de escrever dessa forma é porque eu já sei quanto é i elevado a 4, né? Que eu já calculei antes e sei que é 1. Então, dessa maneira, né? Eu vou ter 32 vezes i elevado a 4, que é 1, vezes i, né? E aí, por fim, o resultado é 32i. Então, veja que para resolver essa letra A, né, eu apliquei de várias maneiras propriedade da potência para resolver esse problema. Tá? Então, quer dizer que a décima potência da soma entre 1 e i vai ser 32i. Né? Vamos agora para a letra B. Na letra B, é o produto entre 2 mais i elevado a 4 mais 1 mais 2i elevado a 4. Bom, só uma correção, que isso aqui não é uma soma, é um produto. Então, observe que eu tenho um produto, né, de duas potências que tem o mesmo expoente, né? Então, eu poderia multiplicar as bases e conservar o expoente fora, né? Então, vai ficar assim, ó. Vamos escrever ele desse jeito. Vai ficar 2 mais i vezes 1 mais 2i elevado a 4. Bom, propriedade da potência, né, que ele permite fazer isso. Como os expoentes são iguais, eu posso então multiplicar as bases e esse produto eu elevar o expoente depois. Né? Então vamos resolver essa multiplicação. Né? Então vou fazer 2 vezes 1 e depois 2 vezes 2i, i vezes 1 e depois i vezes 2i. Tá? E aí o resultado, né, depois que eu simplificar, eu elevo a quarta potência. Então vamos começar assim. 2 mais i, né? 2 vezes 1, que vai dar 2. Depois, 2 vezes 2i, que vai dar 4i. Então, vamos botar aqui mais 4i. I vezes 1, que dá i. E depois, i vezes 2i, né? Que dá 2i ao quadrado, que vai dar menos 2, né? Aqui elevado à quarta potência. Então, reduzindo aqui os semelhantes, nós temos 2 somado com menos 2, que dá 0. E depois 4i mais i, que vai dar 5i, né? Então, fica 5i elevado à quarta potência. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 4 vezes i elevado a 4, né? 5 elevado a 4 dá 625. E i elevado à quarta potência, nós já calculamos antes, sabemos que é 1, né? Então, fica 625 vezes 1 e dá 625. Bom, vamos agora para só a observação das potências de i, né? Então, as potências de i só dá esses 4 resultados. Bom, i elevado a qualquer expoente inteiro, o resultado vai ser sempre um desses 4 aqui. Então, ou ele vai dar 1, ou ele vai dar i, ou vai dar menos 1, ou vai dar menos i. Tá? Então, por exemplo, nós já calculamos i elevado a 4 e vocês viram que i elevado a 4 vai dar 1. Tá? Então, i elevado a 5, também já fizemos o cálculo, e vimos que vai dar i. Né? Então, se fizermos i elevado a 6, vocês vão ver que i elevado a 6 ele é o quê? Ele é i elevado a 5 vezes i, né? I elevado a 5 dá i, né? Então, fica i vezes i. Esse produto dá i ao quadrado. I ao quadrado vai dar menos 1. Bom? Então, isso acontece com todas as formas, né? E qualquer expoente inteiro, né? I elevado a qualquer expoente inteiro. Então, vocês vão ver que vai estar sempre dando
esses 4 resultados aqui possíveis. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 3 para facilitar aqui a compreensão. Bom, então, letra A, ele quer i elevado a 14. I elevado a 14. Bom, poderíamos pensar em i elevado a 14, né, como sendo o seguinte: como eu sei que i elevado a 4 é igual a 1, então eu poderia escrever esse i elevado a 14 como sendo i elevado a 4 vezes i elevado a 4 vezes i elevado a 4 vezes i elevado a 2. Né? E aí aqui eu conservaria a base e somaria os expoentes, né? Então 4 mais 4 mais 4 mais 2 vai dar 14, né? Então, observem aqui o seguinte, né? Que esse i elevado a 4 vezes i elevado a 4 vezes i elevado a 4 é o mesmo que eu fazer i elevado a 4 elevado ao cubo, né? Vezes i elevado a 2, tá? Ou eu poderia até inverter a posição desses expoentes, né? Em vez de eu botar o 4 dentro e o 3 fora, eu poderia botar o 3 dentro e o 4 fora, né? Porque no final é só multiplicar aqui. Bom, de qualquer forma, essa potência aqui vai dar 1, né? Porque no final vai ser o resultado que der aqui, né? Fica i elevado a 4 que vai dar 1, tá? Então, esse i elevado ao quadrado é o que vai importar no final, né? Assim, i ao quadrado. I ao quadrado nós já vimos ali que é menos 1. Bom, vamos observar agora a letra B. Na letra B, nós temos i elevado a 61. Né? Bom, e nesse i elevado a 61, seria interessante, então, a gente identificar qual vai ser, então, o expoente i que não vai estar elevado a 4. Bom, então, a questão toda é a gente identificar qual é o múltiplo de 4 mais próximo de i elevado, né, mais próximo de 61, para a gente ver quanto o 61 excede esse múltiplo de 4. Tá? Então, para isso, nós poderíamos então dividir aqui, ó, 61 por 4, né? Tá? Então, quando a gente divide 61 por 4, né? Isso aqui vai dar 15 e o resto 1. Bom? Ou seja, eu poderia escrever o número 61 como sendo 4 vezes 15 mais 1. Né? Eu poderia escrever dessa forma. Então, isso quer dizer que esse i elevado a 61 poderia ser escrito como sendo i elevado a 4 vezes 15 mais 1. Tá bom? Então, pela propriedade da potência, eu poderia então escrever como sendo i elevado a 4 vezes 15 vezes i elevado a 1. Né? O expoente 1 não precisa escrever. Mas esse 4 vezes 15, eu também poderia escrever ele como sendo i elevado a 4 elevado a 15 vezes i. E esse i elevado a 4 vai dar 1, e 1 elevado a 15 é 1. Então, no final, isso aqui vai dar só o i. Tá? Então, seguindo esse mesmo pensamento, né? Aqui eu acabei botando 3 dentro, e agora eu vou desinverter. Vamos falar assim, né? Aqui fica 4 e o 3. Então, seguindo esse pensamento, né, onde eu vou identificar quantos múltiplos de 4, né, ou qual é o múltiplo de 4 que é o mais próximo, né, do expoente que está aqui, porque aí elevado a 4 vai dar 1, né, e aí eu só observar o excedente, então é o mesmo que eu procurar quem vai ser o resto da divisão entre o expoente e o número 4. Tá? Veja que na letra A nós fizemos isso. Bom? Então, o número 2 é o resto da divisão entre 14 e o número 4. Né? Por isso que ficou só então o i ao quadrado no final. E vejam que o resto da divisão entre 61 e o número 4
é 1, né? E aí o resultado aqui foi só o i. Então a gente poderia aplicar esse mesmo pensamento na letra C, onde nós queremos calcular quem é i elevado a 139. Tá? Então, vamos dividir aqui o 139 por 4 e identificar, então, quem é o resto dessa divisão. Então, 139 dividido por 4, né? Então, dividindo aqui, né? 13 por 4, que dá 3, para 1, baixa 19, né? E 19 por 4, que dá 4, então sobra 3. Bom? Então, 139 dividido por 4 vai dar 34 e resto 13. Esse resto 13 é o que me interessa. Tá? Então, quer dizer que i elevado a 139, ele é equivalente a i elevado a 3. Certo? Então, i elevado a 3 nós já vimos que é menos i. Então, a gente pode simplificar dessa forma. Né? Então, i elevado a 139, como 139 dividido por 4 dá resto 3. Então, quer dizer que ele é equivalente a i elevado a 3. E elevado a 3 é menos 1. Tá? Então, é uma forma da gente simplificar esse cálculo. Então, agora vamos para a letra D. Na letra D, queremos calcular i elevado a menos 25, né? Então, como o expoente é negativo, a gente inverte, né? Vai ficar 1 sobre i e muda o sinal do expoente, né? I elevado a 25. E aí, agora, para resolver, a gente divide o 25 por 4 e observa quem é o resto, né? Então, 25 dividido por 4, né? Essa divisão vai dar 6 e o resto vai ser 1, né? Então, isso quer dizer que i elevado a 25 é igual a i elevado a 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre i elevado a 1, né? O expoente 1 a gente não precisa colocar. Então, quer dizer que i elevado a menos 25 é igual a 1 sobre i, né? E aí agora a gente vai multiplicar, né, o denominador pelo seu conjugado, né? E o conjugado de i é o menos i, né? A gente então vai multiplicar o numerador por menos i e o denominador também por menos i, né? Então, 1 vezes menos i vai dar menos i. E aqui eu tenho i vezes menos i, né? Então, é o mesmo que dá menos 1 ao quadrado, né? Porque aí aqui a gente só faz elevar ao quadrado a parte imaginária, né? Como nós já vimos entre o produto de dois números que são conjugados, né? Então, menos 1 ao quadrado que dá 1, então no final vai dar menos i, certo? Então, i elevado a menos 25, ele é igual a menos i. Exemplo 4. Determine o menor valor natural, k, para que i elevado a k mais 19 seja igual a menos 1. Bom? Então, para que ele seja igual a menos 1, né, nós sabemos que i elevado ao quadrado é igual a menos 1, certo? E para que, né, então, para que essa expressão aqui seja elevado, né, seja igual a menos 1, então quer dizer que isso aqui, né, i elevado a k mais 19, ele tem que ser igual a i elevado ao quadrado. Então, isso quer dizer que esse número aqui, i elevado a k mais 19, ele tem que ser igual a um número i elevado a um múltiplo de 4, vamos botar assim 4u mais 2, né? Então, a gente tem que achar então um múltiplo de 4 para k mais 19, né? Que seja maior, claro, né? Maior do que k mais 19, porque ele diz que k tem que ser um número natural, né? K mais 19. E desse número que seja múltiplo de 4, ele tem que passar duas unidades aqui. Bom? Então, nesse caso aqui, o múltiplo de 4, que é maior do que 19 e mais próximo possível, é o número 20, né? Vai ser o número 20. Só que ele tem que passar duas unidades, tá
Bom, ele tem que passar 2 unidades. Então, quer dizer que eu estou procurando, então, o número 22, tá bom? Só para critério de informação, tá? Se K for igual a zero, nós vamos ter que K, ou melhor, né? K mais 19, ele vai ser igual a 0 mais 19, né? Que é igual a 19. E 19 dividido por 4 dá resto 3. Só que no nosso caso aqui ele tem que dar resto 2, né? Então, se K for igual a 1, então quer dizer que K mais 19 vai ser igual, ele vai ser igual a 1 mais 19, que é igual a 20. E 20 é múltiplo de 4. Então, ele vai dar resto 0 e não resto 2. Então, se K for igual a 2, então quer dizer que K mais 19, ele vai ser 2 mais 19, que vai dar 21. E 21 dividido por 4 dá resto 1. Então, só resta K igual a 3, né? Então, fica, né, K mais 19, que vai dar 3 mais 19, que dá 22. E 22 dividido por 4 dá resto 2, né? Que é exatamente isso aqui, né? E fica, então, I elevado ao quadrado. Então, a solução desse problema é o valor de K igual a 3, né? Então, K precisa ser igual a 3 para que esse expoente aqui, né, essa potência aqui, ou melhor, essa igualdade aqui seja verdadeira. Então, pessoal, aqui eu encerro esse vídeo e as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, tá? Até a próxima.